Graça e paz a todos. Pastor Cleverton. Gostaria de compartilhar uma palavra com você que, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14, versículo 27, diz assim: Mas Jesus imediatamente disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. É uma passagem que Jesus está com uma multidão, e essa multidão, ela está recebendo algumas instruções e ensinamento de Jesus. E Jesus, quando estava finalizando o ensino para aquela multidão, ele pede para os seus discípulos atravessar o mar de Tiberíades e ir para outra banda, para o outro lado. E os discípulos obedecem, entram no barco e começam a velejar mar adentro. Enquanto Jesus acaba de dar suas instruções, e ele sobe ao monte para orar, naquele momento, e orando, ele desce, já é bem de madrugada, e vai encontrar com os discípulos. Só que ele vem por cima das águas, ele vem andando sobre as águas. E os discípulos ficam extremamente aterrorizados e com muito medo. Eles estão dizendo entre si que é um fantasma. E Jesus, percebendo que eles estavam ali discutindo que é um fantasma, ele se adianta e diz: Não, sou eu. Pedro também se adianta e diz assim: Se és tu, Senhor, fala que eu vá até a ti, que eu ande sobre as águas e vou ao teu encontro. E Jesus disse: Vem, Pedro. Pedro, descendo do barco, a gravidade não afunda Pedro, ele começa a andar sobre as águas, em direção a Jesus. E quando ele está indo na direção de Jesus, Pedro, ele começa a perceber que os ventos e a tempestade, existe um movimento bem complicado no mar, e ele começa a se afundar. E quando ele começa a se afundar, ele pede socorro. E Jesus estende a mão, coloca Pedro de pé nas águas, diz para Pedro: homem de pouca fé, e volta para o barco. Jesus e Pedro andam sobre as águas, retornando ao barco. E o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: perceba bem que Pedro, ele foi ousado por fé, por crer, saiu do barco e foi até onde Jesus estava. No meio do caminho, ele teme, porque ele tira os olhos de Cristo para olhar o que está acontecendo nas laterais. E ali ele vê uma tempestade. Só que é o seguinte: a expressão homem de pouca fé saiu da boca de Jesus para Pedro. Porque se você olhar, a única pessoa que teve experiência profunda naquele dia com Jesus só foi Pedro. Por quê? Porque ficou 11 discípulos no barco, na sua área de conforto, de conformismo, na sua área de comodismo. Eles preferiram ficar em segurança dentro do barco e não tiveram experiências profundas com Deus nesse dia, com Cristo nesse dia. Por quê? Porque a área de segurança, de conforto deles era melhor do que eles saírem do barco. Mas Pedro, o único que vai poder dizer: eu andei sobre as águas, é ele. E andar sobre as águas é andar de uma fé tremenda, porque, gente, o cara pisou na água e não se afundou. A gravidade não teve o poder de afundar Pedro a priori. Só vai afundar Pedro quando Pedro tira a visão de Cristo, tira os seus olhos de Cristo, aí ele se afunda.
Mas enquanto ele estava fitado em Cristo e na palavra de Cristo, ele andou sobre as águas e estava indo em direção de Jesus. O único que teve experiência e vai poder contar para a eternidade e bater no peito: eu tive uma experiência com Jesus extraordinária e andei sobre as águas e eu não me afundei, foi Pedro. Porque os demais ficaram lá na sua área de conforto. Andar por fé não é andar na área de conforto. Andar por fé não é ficar no comodismo. Andar por fé não é ficar na área de segurança. É você orar ao Senhor e ter uma atitude de fé. Essa empresa que você tanto quer entrar, essa faculdade que você tanto quer fazer, sabe, esse ministério que você tanto quer desenvolver, isso tem que ter ações de fé. É meter o pé para cima, é descer do barco e deixar que Jesus cuida de você. Porque Jesus, ele não vai deixar você naufragar. Jesus, ele não vai deixar você afundar. Jesus, ele está te chamando para experiências profundas. Experiência que você nunca teve. Coisas que você ainda nunca passou com Cristo. E ele está dizendo: vem, desce do barco. Sai desse comodismo. Sabe, se você precisa, levanta, sabe, arruma esta casa, dá uma organizada, faz algo diferente. Inicia o seu negócio, sabe, chama Jesus para ser o seu sócio. Chama Cristo para viver experiências profundas. Porque Ele tem para te dar. E Ele quer te dar. Ele quer trazer sobre você coisas que você ainda não sabe, não viu e não entende. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas prova do que se espera no Senhor. Confie em Deus, creia e avança. Eu não sei o que você quer, mas creia e avança. Vai abrir seu negócio, vai fazer sua faculdade, vai desenrola, irmão. Vai, mete a mão no ministério e vai para cima. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele vai estar pertinho de você, dando as mãos para você alcançar coisas impossíveis através da fé.